Eu acho que o espectador vai ficar muito satisfeito em rever ou ver pela primeira vez uma obra como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Obra fundamental porque abriu um espaço de confiança não só junto ao público brasileiro, mas, sobretudo, junto aos criadores, junto aos autores, como se dizia antigamente, ou seja, diretores de cinema do país. Tendo em vista que foi um filme, e é até hoje, um filme marco. Marco de uma revolução do cinema dos países do chamado Terceiro Mundo. Marco, inclusive, junto às pessoas que na Europa têm uma visão mais profunda do fenômeno cinematográfico. Não é à toa que o Martin Scorsese, por exemplo, tem em Deus e o Diabo na Terra do Sol um dos 10 melhores filmes. A lista que ele elaborou considera Deus e o Diabo um dos 10 melhores filmes da história do cinema. Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme, essencialmente, como dizia Glauber, de mise-en-scène. O que ele queria dizer com isso é que um filme de mise-en-scène é um filme que tem um espetáculo embutido dentro dele. Quer dizer, é narrado como se fosse literatura de cordel, mas uma literatura de cordel rimbombante. Quer dizer, no fundo é uma ópera, Deus e o Diabo na Terra do Sol. O que acontece no Deus e o Diabo na Terra do Sol é, sobretudo, um contraste dialético, mas que leva exatamente àquilo que mais tarde Glauber chamaria de trialética. A trialética glauberiana é exatamente essa. Glauber não via uma solução dos problemas somente na justaposição dos contrários. Ele procurava sínteses por outros caminhos. E isso está dentro da teoria glauberiana de apreensão da realidade social. Evidentemente que a geração de Glauber, que é a minha, era a geração que tinha tido o impacto do desenvolvimentismo. Tínhamos tido os anos JK e tínhamos tido os complicados anos Jânio-Jango, que foi um momento em que o Brasil se viu diante de uma opção. Então, Deus e o Diabo surge num momento histórico impressionante, quer dizer, ele é mostrado pela primeira vez faltando 19 dias para o golpe de Estado, que o Brasil sofreria durante essa longa noite de 21 anos que nós passamos. Por isso, Deus e o Diabo tornou-se também uma bandeira. Essa bandeira do cinema novo e a bandeira do cinema independente brasileiro. Houve muita dificuldade porque Glauber partiu para a Europa, para Paris, para fazer os subtítulos do filme em francês, na Titra de Paris, e depois seguir para Cannes. Eu era secretário da Comissão de Seleção de Filmes para festivais internacionais de cinema e por volta de 3 de abril, 4, eu recebo no Ministério das Relações Exteriores, onde eu estava ali, trabalhava, na divisão de difusão cultural, a visita de 5 militares à paisana. Um deles, eu me lembro bem, era um major de nome Novis. Havia um tenente-coronel Teixeira também. Mas esse Novis tomou a palavra para dizer o que eles queriam. Eles diziam que faziam parte de uma nova repartição do governo, que funcionava provisoriamente num andar de um edifício antigo da Rua Uruguaiana, a Casa da Borracha, e que eles consideravam aquele filme comunista, subversivo, e pediam que eu passasse um telegrama com a urgência possível ao diretor do Festival de Cannes, que era o Favre Lebret, retirando o filme da competição. Eu achei um absurdo, mas disse aos militares que eu não poderia executar aquela ordem ou aquela sugestão, tendo em vista que eu teria de receber ordens do meu chefe, o então ministro Lauro Escorel, hoje embaixador aposentado. Eles se entreolharam e acharam fantástico o que eu tinha dito. Essa gente do Itamaraty parece conosco, porque eles são hierarquizados também e tal. E aí se retiraram, mas antes
disseram, esse noviço sempre me disse, olha, hoje de noite haverá uma projeção do filme na Rua da Relação, na Polícia Central, promovida pelo Coronel Gustavo Borges, e estará presente o Coronel João Figueiredo. Ele que vai dar a última palavra, porque ele é o número 2 da nossa repartição, que se chama SNI. 48 horas depois eu recebi um telefonema do Major Novis marcando um encontro comigo num bar da Rua Larga, Marechal Floriano, em frente ao Itamaraty. Ele não queria ir lá. Então tomamos um café em pé, com aqueles pirizinhos de metal, café fervendo, aquele jeito assim bem brasileiro. E ele disse, olha, o filme foi exibido ontem, não precisa mais pedir nada ao diretor do Festival de Cannes, visto que o filme, sem dúvida nenhuma, tem uma carga subversiva muito grande, disse o Coronel Figueiredo, mas é um filme de muita força, é um filme importante. Quando o Glauber estava fazendo Barravento, Pasolini estava terminando a Catone, a uma distância de 9.000, quase 10.000 quilômetros. Buraquinho, na Bahia, e Pietralata, em Roma, foram encontrar-se em Karlovy Vary em 1962. Não que o filme de Pasolini tenha sido apresentado em Karlovy Vary pela primeira vez, ele já tinha sido apresentado na Mostra de Veneza, de 61, mas o fato é que, em 62, os dois estiveram em Karlovy Vary, mas não se aproximaram. Quando o Glauber, enfim, fez o sucesso que ele fez em vários festivais europeus com Deus e o Diabo, inclusive no primeiro e único festival de cinema livre na cidade serrana de Porretta Terme, na Itália, na Toscana, Pasolini se interessou muito, mas ele não pôde assistir ao filme lá em Porretta Terme. Então o Glauber vem para Roma, onde eu já estava morando. Aliás, ele vive na minha casa por uns 6 meses, escrevendo sem parar, quase toda noite, o roteiro de Terra em Transe. E então eu entro em contato com Pasolini, claro, que eu tinha conhecido, e marcamos uma projeção de Deus e o Diabo na cabine da Titanos, a empresa produtora italiana, que era muito forte na época, que era a empresa que, inclusive, produzia alguns filmes do próprio Pasolini. E Pasolini ficou estarrecido com as imagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ficou tão impressionado que, naquele mesmo ano de 65, ele lança a famosa tese do cinema de poesia na primeira mostra do Novo Cinema, primeiro festival do Novo Cinema de Péssaro, que foi no mês de julho de 65, e é a tese dele chamada do cinema de poesia. E ele simplesmente define o que é o cinema de prosa e o cinema de poesia, e põe no cinema de poesia os nomes de Forman, Bertolucci, Antonioni, Glauber e Godard, que foram os 5 exemplos que ele deu para ilustrar exatamente o que ele chamaria de cinema de poesia, uma tese famosa até hoje, e não em contraposição, mas, enfim, como uma variante do cinema muito importante. Deus e o Diabo na Terra do Sol é, portanto, uma grande fábula, onde há uma presença muito forte das mais ricas tradições do Nordeste brasileiro. Eu já mencionei a literatura de cordel, mas também as lendas nordestinas, né? A música de Deus e o Diabo na Terra do Sol foi praticamente quase toda transmitida por Glauber a Sérgio Ricardo, ele mesmo. É bom que se... E, inclusive, as letras recolhidas pela equipe de Glauber. No início, Paulo Gil Soares e Miguel Torres, mas, infelizmente, Miguel Torres morreu 2 anos antes do filme ficar pronto, num acidente trágico, com Rui Guerra dirigindo um jipe. E então Paulo Gil pesquisava tudo aquilo que Glauber tinha exatamente na cabeça dele. Porque muitas vezes se diz assim, a música foi composta por Sérgio Ricardo. Não, não foi composta por Sérgio Ricardo, e ele é o primeiro a reconhecer isso. Ela foi musicada por Sérgio Ricardo. Quase toda a melodia das canções que são
lindas, né? Até hoje eu sei várias de cor, foram recolhidas exatamente no interior do sertão nordestino. Não só em Monte Santo, mas outras partes do sertão. E o filme, então, é isso, é um filme da maior importância, e a Rio Filme está muito honrada em estar lançando em DVD essa caixa de Glauber Rocha com o seu filme de maior sucesso, talvez.